O Flamengo estava construindo uma situação muito positiva eu acho que o Flamengo está fora do páreo do Campeonato Brasileiro. O Brasileirão está fora. Eu tenho essa impressão. Centrar nas Copas. É isso aí. Sem dúvida tem a Copa do Brasil e tem a Libertadores para decidir. Então, também não acho que o jogador do Flamengo tem que ficar até... eternamente numa redoma para só jogar a final. Não acho isso. A informação ontem no Maracanã era que o Dorival planeja colocar somente em campo o time principal, esse time que enfrentou ontem o Fluminense, no dia 12 de outubro contra o Corinthians. Mas o time do Fluminense que jogou contra o Corinthians não é comparável ao Fluminense que jogou contra o Flamengo. Não tem comparação. E por que isso, hein, Pascoal, na sua opinião, hein? Porque eu acho que o nível de motivação do jogador do Fluminense e do Fluminense como instituição contra o Flamengo é diferente. Ah, não há dúvida. A história, uma rivalidade muito grande. Você mesmo diz que o Fluminense, o Flamengo nasceu de uma divisão entre... O futebol do Flamengo, que era um clube de regatas, saiu do Fluminense. A equipe principal do Fluminense Futebol Clube, na época o time titular, se rebelou e saiu do clube. E foi treinar ali na rua Paissandu, no bairro do Flamengo, perto da sede do Fluminense. Até que foi para o Clube de Regatas do Flamengo, essa equipe que era a principal do Fluminense, e ali surgiu o futebol do Clube de Regatas do Flamengo, que veio do Fluminense. Então, a gente nota isso, tem a história, tem o passado, tem jogos tão importantes, tem o Zinho, tem até o jogo do Zinho de 91, né, do Zinho. Zinho fez gol na final do Carioca. Na final do Campeonato Carioca de 91. Então, tem muita história nisso aí, no Fla-Flu. Tem muita história, tem muito passado. Meu último jogo no Flamengo foi contra o Fluminense. Então, você vê como é que tem muita história. Então, eu acho que, com todo respeito ao Fernando Diniz, se a pegada, o sangue nos olhos, aquele negócio o olho arregalado para jogar contra o Flamengo, acontecesse contra o Corinthians, ganhava as duas. Não, mas achou que contra o Corinthians, mas aí também vai muito do aspecto do jogador. O jogador, de repente, entende, não, esse jogo contra o Corinthians dá pra gente trabalhar bola, jogar e tal, apareceu oportunidade, empatou em casa 2-2. Aí vai jogar no campo do Corinthians, se imprime a mesma situação, aí seria diferente. Completamente diferente. E contra o Flamengo, vai jogar contra o Flamengo. Olha os caras contra o Flamengo, ó. Tudo aqui, ó. Nem vem. Não chega. E não sei o quê. E começa o jogo. O David Braz foi expulso com 5 minutos do banco. Vai pensando que é malandro. Com 5 minutos... E ele disse que vai requisitar as imagens, porque ele não ofende ninguém e tal. Gente, 5 minutos vocês estão brigando por um lateral. É uma pilha da... Alguma coisa está errada nisso aí. Você não pode jogar assim... Não, isso não é normal, não. 5 minutos o cara ser expulso por brigar por um lateral. E ainda fala pro lado, mas todo mundo viu que foi lateral, o Bandeira deu pro outro lado. Mas a sua consciência acha que é normal. Não, eu não acho normal. 5 minutos o cara ser expulso, mas eu acho que não. Agora, o João, só para terminar. Taco a taco. O jogo contra o Flamengo é assim mesmo. E derrubou 19 jogos de invencibilidade. Ele não é brincadeira, não. O Flamengo estava construindo uma situação muito positiva eu acho que o Flamengo está fora do páreo do Campeonato Brasileiro. O Brasileirão está fora. Eu tenho essa impressão. Centrar nas Copas. Sem dúvida tem a Copa do Brasil e tem a Libertadores para decidir. Então, também não acho que o jogador do Flamengo tem que ficar até... eternamente numa redoma para só jogar a final. Não acho isso. A informação ontem no Maracanã era que o Dorival planeja colocar somente em campo o time principal, esse time que enfrentou ontem o Fluminense, no dia 12 de outubro contra o Corinthians. Colocar esse time todo é o que comentaram ontem no Maracanã. Mas aí, Zinho, e Praz também, que foram jogadores, não é muito tempo, não? Porque faltam 3 semanas pro primeiro jogo da final, Tetra, da Copa do Brasil? A informação que eu tenho é diferente, né? Eu até falei aqui no programa. Agora, contra o Fortaleza, não tem condição. Assim, tem 2 jogadores que estão suspensos, tem a galera que foi para a seleção, Chile, Uruguai, brasileira. Então,
até vai ter dificuldade para montar ali, né? Porque você não tem jogadores de velocidade pelo lado, você não tem o Everton Ribeiro, você não tem o Arrascaeta, então vai ter que ir a molecada, vai ter que ir. É um jogo dificílimo contra o Fortaleza fora de casa. Na volta, pega o Bragantino em casa, dia 1º de outubro, se não me engano. Nesse jogo, ver o condicionamento dos jogadores que vão vir das seleções. O Arrascaeta é um jogador que preocupa muito, ele tem um problema aí, dores no pubis, tanto é que ele sai do jogo ontem, o que tinha se programado era para ele jogar só um tempo. Porque o Flamengo vira o primeiro tempo perdendo o jogo, ele continua no jogo, e é ele que tem grandes chances, né, para tentar fazer os gols, e o Fábio foi muito bem, na maioria delas. Então, assim, é um cara que o Flamengo vai olhar, vai ver como é que ele volta da seleção do Uruguai, como é que vai voltar o Pedro, o próprio Everton Ribeiro. E aí, a informação que eu tenho é para o jogo contra o Inter, que seria no dia 5, também no Maracanã. Se todos estão bem, dá um ritmo para esse time titular, aquele time que todo mundo conhece, jogar esse jogo, e aí teria uma semana de recuperação para o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, né? O mando de campo vai ser definido amanhã só, mas aí o jogo no dia 12, você joga... E eu acho que é o mais correto. Jogar no dia 5, tem uma semana para descansar, treinar e ir para o jogo. Ou seja, caso a informação... Porque teria um jogo contra o Cuiabá. Aí esse jogo contra o Cuiabá iria o time alternativo. Fortaleza, Cuiabá, aí vem o Internacional. Então, pela informação do Zinho, o time considerado principal do Flamengo, a força máxima, jogaria apenas mais uma vez antes do primeiro jogo com o Corinthians, no dia 12 de outubro. Jogaria dia 5 contra o Inter, somente esse jogo até chegar a partida lá, da final da Copa do Brasil. Ô, João, Pascoalzinho, a minha eu não tenho informação que nem o Zinho tem do Flamengo, né? Aí é um feeling meu, né? Claro que o pessoal ali internamente tem alguns dados, tem algumas informações, questão de desgaste, alguma queixa de alguma situação, mas como vai ter esses dias sem jogos, né? O pessoal vai para a seleção, o resto fica aqui. Aí só o São Paulo que joga domingo, os outros já jogam na terça. Daí vai depender de como vão voltar o rapaziada da seleção, né? O Arrascaeta deve jogar na seleção, volta mais desgastado. Eu acho que o Pedro deve jogar um jogo, né, no mínimo, porque senão não faria sentido levar ele. Everton Ribeiro, talvez também. Então, dependendo... Mas tem 2 na seleção do Chile também. Tem o Pulgar e o Vidal. E o além do Arrascaeta do Uruguai, o Varela. Então, depende de como esses caras voltarem. Se não jogarem os 2 jogos, tranquilo. Jogam esse jogo do dia 1º, né? Contra o Red Bull. No meu planejamento, né? Jogariam contra o Inter dia 5 também, 2 jogos seguidos. Aí, o jogo do dia 8 contra o Cuiabá, já não. Daria uma semana inteira para jogar o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, e também não jogaria contra o Atlético Mineiro, que fica entre as 2 finais, né? Sim. E jogaria, então, daria 2 semanas cheias para jogar, descansar, treinar, mas os jogos antes ali, para mim, tirando o pessoal da seleção que tem que ter um cuidado especial, todo mundo à disposição. E eu creio que na seleção também, na brasileira, principalmente, o Everton Ribeiro e o Pedro não devem jogar os 2 jogos. O Flamengo tem um mês de outubro decisivo. 12, 19, Corinthians, final da Copa do Brasil. 29 de outubro, simplesmente a maior disputa de todas, a final da Libertadores da América contra o Atlético Paranaense.